Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Natália, eu sou uma das participantes aqui do Vínculos Meu nome é Everton, também sou um dos integrantes aqui do grupo Vínculos. e a gente está aqui hoje para iniciar uma série de vídeos que o Vínculos preparou para a Semana dos Dias dos Namorados. Nessa semana, a gente vai falar sobre várias formas de se relacionar e de expressar o afeto, né? A questão da relação, a questão do vínculo dentro dos relacionamentos e suas múltiplas formas de amor, né? Para essa semana, né, a gente está começando aqui o nosso vídeo e a gente vai falar muito sobre a questão das relações saudáveis, né? E como que essas relações elas se estabelecem e quais são as variáveis que importam para essa relação, quais são as nuances que são necessárias para se ter um relacionamento saudável. E com isso a gente vai iniciar esse vídeo falando um pouquinho sobre satisfação conjugal, né? O que torna uma relação satisfatória, o que torna, né? Quais são os pilares para a gente construir uma relação saudável. A gente tem que, primeira coisa, pensar, é, toda relação é igual? Será que o que faz uma relação satisfatória vai fazer com que a outra também seja? Sim e não. Tem fatores que são, sim, fatores em comum, que são importantes para todas as relações, e tem outros fatores que são importantes para cada relação. Ou seja, cada relação tem as suas particularidades, tem as suas nuances que fazem aquela relação ser mais satisfatória ou não, e que são importantes. Por exemplo, a gente pode pegar para alguns casais. O sexo pode ser algo extremamente importante, ou seja, a frequência, a intensidade, tudo mais tem que ser uma coisa bem importante, já para outros não. Então é por isso que tem também a questão da relatividade de acordo com cada relacionamento. E com isso a gente tem que pensar, afinal de contas, o que faz para mim que esse relacionamento seja satisfatório? Então, vamos começar falando sobre alguns pilares, né, da satisfação conjugal. E o primeiro tópico, né, que é muito importante, é sobre a qualidade, a quantidade do tempo que os casais, né, passam juntos. E a gente tem que pensar, né, que isso já é um assunto muito discutido, até mesmo em orientação de pais, né, que a qualidade, né, do tempo é muito mais importante do que a quantidade desse tempo, né, juntos. Então, primeira coisa que a gente tem que pensar é nas variáveis, né, do dia a dia que a gente tem. Muitos relacionamentos, né, o casal não vive juntos, né, não moram juntos. A gente aqui não tá falando apenas de casamento, né, a gente tá abrindo aqui várias formas de relacionamento. Então, a gente tem que pensar em todas essas variáveis, no tempo que o indivíduo passa com a sua família de origem, passa com os filhos, passa no trabalho. Então, por isso que a gente diz que a qualidade desse tempo junto é mais importante. E até mesmo a ajuda, né? Por isso que é um dos pilares, que ajuda a construir um relacionamento saudável. E esse é um ponto muito importante, porque muitas pessoas se culpam de não ter o tempo para suas famílias, para o seu relacionamento. E aí as pessoas começam a perceber que, na verdade, não é a questão da quantidade, né? Como a Natália falou, é a questão muito mais de como você está. Ou seja, se você está realmente presente naquele momento, naquela relação, no relacionamento, e como que você faz para continuar investindo nessa qualidade. É claro, né? O relacionamento, e isso as pesquisas apontam, com o passar do tempo, as pessoas têm uma tendência maior a não serem tão ativas, ou seja, não procurarem novidades. E aí que a gente entra novamente, até mesmo na terapia de casal, o quanto a parceria tem que ser contínua, tem que ser ativa. A gente tem que fazer acontecer, a gente tem que fazer funcionar. E isso a gente começa trabalhando na questão da qualidade do tempo no relacionamento. Esse ponto que o Everton trouxe é muito importante. Como ele disse, né, muitos casais se sentem culpados, né, por não passarem tanto tempo como gostaria de passar com seu parceiro ou parceira. Só que dentro de um casamento ou em relacionamentos que envolvem filhos, um casal também se sente muito culpado de passar tempo, né, com seu parceiro ou parceiro sem os filhos. Sendo que é fundamental o casal também ter esse momento, né? De apenas o casal, né? Em si. E muitos casais, às vezes, com filhos, só tem esse momento até mesmo na hora do sexo, né? Isso é uma realidade.
Mas é muito importante a gente incentivar, né, esse casal, né, a ter jantar juntos, né, sozinhos, ou ter um momento, pelo menos uma vez por semana. E aí também vai depender um pouco da dinâmica desse casal, se esse casal pode deixar esses filhos com uma babá, com os avós, né? A gente sempre tem que incentivar e ver possibilidades desse casal ter esse tempo junto. Então, se a gente parar para pensar um pouco sobre a questão da satisfação na relação, a gente também vai chegar muito à conclusão da questão do sexo, né? Até porque o sexo é algo que fica muito na nossa cabeça quando a gente fala de relacionamento. Na nossa sociedade, né, ressalta muito isso, da importância do sexo para a relação. E até a gente vê certos mitos, né, que são passados socialmente, de que as pessoas que transam mais, por exemplo, dentro da relação, estão mais contentes, mais felizes. Só que as pessoas não pensam muito na qualidade desse sexo. Não adianta a gente pensar em questão de quantidade, né, da questão sexual, também dentro da relação conjugal, se a gente não falar um pouco sobre a qualidade dessa questão do sexo. E é claro, também temos que deixar bem claro que a sexualidade é expressa de distintas formas. As pessoas podem ficar satisfeitas dentro da relação com o sexo de muitas e muitas formas diferentes. E a gente entender que existem várias e várias formas é importante para a gente estar também falando sobre o quanto os casais podem ser felizes e terem uma vida sexual satisfatória e uma vida conjugal satisfatória. Então é importante, né, novamente ressaltar que o sexo em si ele é realizado de formas diferentes e de muitas formas de expressividade da sexualidade. Sim, perfeito isso que o Everton falou. E algo importante, né, da gente pontuar também, é que pessoas assexuadas, elas não veem o sexo como algo importante, né, para a relação, e elas expressam o seu amor, o seu afeto de diversas outras formas, né? E é um pouco disso que o Everton falou, que cada casal, né, vai se expressar e vai expressar o ato sexual de formas diferentes, né? A gente pode pensar que tem alguns casais que, né, que fazem sexo anal e que sentem prazer, e outros casais que não gostam, que nem pensam, nem têm desejo sobre isso, né? E a gente também pode pensar no poliamor, né? Que é algo que tradicionalmente, né, ainda tem muitos tabus para falar sobre esse assunto, mas que tem alguns casais, né, veem o poliamor e são muito satisfeitos com essa nova relação, né, com esse novo forma de se relacionar. Então, ainda sobre, né, o pilar do sexo, algo muito importante também é a gente comunicar, né, o parceiro ou parceira, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, né? E ter essa assertividade, né, que a gente chama de assertividade sexual, é algo muito, muito, muito importante mesmo. Que a gente está dando limite, a gente tá abrindo possibilidade para esse ato, né, sexual e assim chegar também à satisfação sexual. E com isso a gente consegue muitas das vezes melhorar a relação. Conversar sobre coisas que não são ditas, preferências sexuais e abrir um leque de possibilidades que a gente acredita muitas vezes que não temos. E na verdade faltou comunicar, falar sobre isso na relação para que o outro também fale. Porque muitas vezes a gente fala acreditando que o outro não vai querer conversar. E a gente tem um problema muito sério com isso. Então, treinar a assertividade sexual também é uma forma de vocês melhorarem, né? De todos nós, na verdade, melhorarmos a questão da satisfação conjugal também. Sim. Pensar, né, que a comunicação aproxima a gente do outro. Essa é a função da comunicação. Agora a gente pode falar também de um outro assunto muito importante, né? Que é a questão do dinheiro, né? Independente da fase do relacionamento, seja uma pessoa que está ficando com outra, seja uma pessoa que está namorando, seja no casamento, seja até mesmo depois, né, do divórcio, a questão do dinheiro é algo que sempre está em pauta para os casais. E muitas vezes os casais, as pessoas consideram como um assunto delicado, como se ele estivesse, como se fosse pisando em prego para falar sobre esse assunto. Quando na verdade deveria também ser o contrário. Assim como a gente falou da questão sexual, em que tem que haver a comunicação, tem que também ter uma comunicação ali sobre a questão do dinheiro para saber como gastar da melhor forma possível, da melhor forma que nenhum dos dois, né, se sintam sobrecarregados, de uma forma com que seja uma coisa mais leve de se falar e não uma coisa pesada de se dizer na questão da relação. Sim, exatamente, né? Então, é fundamental
fundamental a gente conversar, dizer né, às vezes até mesmo dizer quanto ganha para fazer esse equilíbrio, ter uma planilha financeira, é, e assim, conversar até mesmo, porque assim, a gente tem que pensar até mesmo nos papéis de gênero, né? Que muitas vezes os homens se colocam nesse papel, e às vezes quando a mulher, né, recebe mais, é um caos, assim, né? A gente tem que pensar que realmente isso acontece em muitos casais. Ou quando a mulher ganha mais, ela se sente muito sobrecarregada, porque às vezes o parceiro quer investir em outras coisas, e muitas vezes investir apenas para sua vida individual. Isso é uma questão também, né? Então, e aí a gente vai pensar também um pouco sobre valores, né? Porque o dinheiro muitas vezes pode ser mais um valor muito importante para um do casal, né? E para o outro nem tanto, né? E aqui a gente não está falando de ganância, a gente está falando realmente de importância. Tem muitas pessoas que têm medo de perder dinheiro, né? E isso acaba virando um estressor num relacionamento. Então é muito importante o casal, né, independente de ganhar menos ou ganhar mais, ou às vezes até ganhar a mesma coisa, sentar e se organizar, né? Até mesmo porque a gente sabe quanto é importante, né, guardar um dinheiro, né? Então esse casal ele precisa se organizar financeiramente, porque a gente percebe na clínica, até mesmo em terapia de casal, que quando a relação, né, até mesmo o início, o noivado, né, enfim, não tem essa organização financeira, acaba virando um problema no futuro, né? Como o Everton falou, até mesmo pós-casamento, pós-relacionamento, isso muitas vezes vira um problema muito grande que poderia ser resolvido com a comunicação. Então, já pegando como gancho, né, o que a Natália estava falando sobre a questão do dinheiro, a gente também tem que pensar em questão de equidade. E aí a gente entra muito nas pautas feministas que nós temos tido mais acesso atualmente, né? Do quanto que, na verdade, é preciso de uma certa equidade entre os gêneros, inclusive nas relações, para que a relação também floresça de uma forma mais tranquila, tenha uma maior satisfação conjugal. Porque nós sabemos hoje, né, isso já é de tempos e tempos e tempos atrás, que os papéis de gênero dentro da relação afetam totalmente a questão de como que a relação se dá. Até porque a gente sabe que a mulher tem a dupla, tripla jornada, que muitas vezes afetam elas de forma drásticas, tanto em questão profissional, tanto na questão do dinheiro, dos cuidados com os filhos, com a casa. E a gente tem que começar a pensar sobre isso também, até para saber como fazer com que esse casal tenha uma satisfação, por mais que seja muitas das vezes funcional para um casal, um parceiro cuidar mais da casa, o outro cuidar mais dos filhos, o outro fornecer um dinheiro maior. A gente sabe também que a equidade vai ter que ser adquirida conforme o casal funciona, até porque isso vai auxiliar os dois a terem, para além da vida de casal, uma vida individual. Pensando nesse ponto da equidade, algumas pessoas dentro de um relacionamento optam por ter uma profissão, optam por ter uma carreira, enquanto outras pessoas, né, optam por estar se dedicando exclusivamente para casa, para a família, e o quanto que essas necessidades precisam também ser atendidas, né? O quanto que o parceiro ou parceira precisam também validar essa escolha e também conversar sobre isso, como que isso vai impactar a vida, né? A gente também tem que pensar que hoje muitas pessoas são viciadas em trabalho, que isso também tem um grande impacto na vida do casal e até mesmo na família. Então, falando em equidade, a gente tem que pensar em equilíbrio, né? E se comunicar, né? Enfim, no nosso relacionamento, sobre o quanto isso é valioso pra gente e o que a gente pode fazer que isso seja satisfatório para ambos. É preciso novamente encontrar um ponto de equilíbrio. Entender que se eu opto por ter uma profissão, eu tenho que conseguir, muitas das vezes, fazer com que isso funcione junto com o meu relacionamento, já que isso também é algo importante para mim. Então, é encontrar aquele caminho do meio, encontrar onde ambas as partes conseguem se comunicar e fazer com que a roda gire, ao invés de fazer um travamento da relação. É saber principalmente conversar, abrir mão, né, abrir mão das nossas opiniões,
abrir mão de vários pontos que gostaríamos de ter para a nossa vida e conseguir, assim, estabelecer uma relação que seja uma relação satisfatória, como a Natália falou, e que funcione para ambas as partes. Essa talvez seja até um dos pontos mais importantes, o quanto é o equilíbrio necessário na relação. Sim, e pegando um pouco isso que o Everton falou, né? Para cada um vai ter um valor, né? E dentro de um relacionamento, a gente tem coisas que a gente pode ceder, né? Que a gente, né, consegue ali manejar, e tem coisas, né? Tem valores que não tem como ser negociáveis, né? Então isso também tem que ser discutido dentro de um relacionamento. E isso entra muito no limite de cada um. Cada pessoa da relação vai ter o seu limite máximo. E a gente aprender a, primeiramente, saber os nossos próprios limites e, no segundo ponto, conhecer o limite do outro é importante para que a gente consiga estar também adequando a relação à questão de até onde eu posso ir, até onde eu tenho que ceder, até onde dá para a gente discutir sobre, até onde a gente ainda não tem uma habilidade que seria necessária para falar sobre esse assunto e o quanto a gente consegue desenvolver isso junto. O quanto na parceria a gente consegue desenvolver habilidades que até então a gente não tinha para a questão da relação. E aproveitando, né, a gente tem aí a questão das habilidades. Afinal de contas, o que são essas habilidades? Como qualquer coisa na nossa vida, a gente tem que ter certa habilidade para estar lidando com o meio ambiente, né? E é óbvio que para a questão da relação, nós também precisamos de várias habilidades, né? Utilizar essas habilidades de formas distintas e de acordo com o contexto, né, específico para a gente conseguir sair satisfatoriamente nessa questão da relação conjugal. Essas habilidades são muitas, a gente já falou sobre algumas aqui com vocês. Tem a questão da comunicação, tem a questão da assertividade, tem a questão da empatia, tem a questão também do controle financeiro e várias outras habilidades que são muito importantes. E desenvolver essas habilidades também auxiliam os casais a estarem lidando melhor com a relação, né? Negociando o que precisa negociar, falando o que precisa ser dito, e conseguindo construir uma relação, né, que vale a pena ser vivida para ambos, que é o mais importante na questão da relação. Uma outra habilidade importante é a regulação emocional, né? Em muitos relacionamentos, os casais, assim, têm muitos problemas, né? Por conta de algumas emoções, né? Às vezes é ciúme, às vezes é raiva, às vezes é tristeza, às vezes até mesmo a alegria, né? Todas as emoções podem se desregular. Então é muito importante, né, a gente, cada um, ter, né, formas de regular a sua emoção, né? As emoções são muito importantes, né? Ajudam a gente a sobreviver, tem uma função, mas em muitos momentos, né, e muitas vezes em atritos, né? Porque quando a gente fala de relacionamentos, a gente vai ter conflitos, né? Como a gente falou, em alguns momentos a gente vai negociar, em alguns momentos a gente não vai poder negociar porque vai bater com nossos valores. A gente precisa, né, ter ferramentas para diminuir nossas emoções, né, para a gente não aumentar, né, os nossos conflitos. Então, em alguns momentos a gente vai ter que se afastar do parceiro para a gente se acalmar e depois se aproximar enquanto a gente tiver com a nossa emoção mais diminuída, né, para a gente resolucionar problemas mesmo, né? Então é muito, muito importante a gente ter essa habilidade de regular as emoções, ter conhecimento, né? Vamos pensar assim, da gente reconhecer não apenas na gente, mas no outro as suas emoções, né? Da gente poder nomear isso, né? E também de expressar nossas emoções de uma forma, né, que não vai impactar o outro de uma forma negativa. E aí é que a gente pega a questão do automonitoramento, de aprender a entender o nosso estado emocional e como que ele está afetando esse momento no aqui e agora. Afinal de contas, eu estou assim por quê? O que está acontecendo dentro de mim que está fazendo com que essa dinâmica que está se estabelecendo nesse momento está sendo da forma como está sendo. É aí que a gente entra com todos esses conceitos, né, de tanto de regulação emocional, automonitoramento, para que a gente possa estar melhorando a relação. Quanto mais os casais conseguirem monitorar os seus próprios estados internos, né, mais eles vão conseguir descrever, pedir ajuda, estabelecer mesmo
do que eles estão precisando, o que eles estão necessitando naquele momento tão importante, no momento que eles estão precisando estabelecer a melhor forma de se relacionar. Seja como a Natália falou, pode ser se afastando, pode ser se aproximando mais, aí vai variar de acordo com cada casal realmente. Gente, isso foi o que a gente queria trazer um pouquinho para vocês, tudo bem? É uma introdução realmente sobre o que seria satisfação conjugal e os diversos fatores que atravessam essa questão da satisfação. É importante, né, como já falamos em todo o vídeo, pensar sempre no casal como um casal indivíduo, ou seja, aquele casal não é igual ao outro. Nenhum casal vai ser igual porque são pessoas diferentes, é uma dinâmica diferente que se está se estabelecendo entre aquelas pessoas. Mas só vocês já começarem a entender um pouco sobre como é a satisfação, o seu impacto na relação e de como ela pode estar auxiliando, né, vocês a terem relacionamentos mais saudáveis, aos psicólogos a trabalharem melhor com seus casais, já é um fator muito importante. Sim. E, gente, esse foi nosso primeiro GTV. Espero que vocês tenham gostado. Essa semana, como a gente tinha dito no início, vamos ter vários GTV, né? Por conta dessa semana do Dia dos Namorados. Eu espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê, né, nas próximas semanas. Tchau, tchau. Até mais, gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau.